não só é possível, como eu diria, é quase obrigatório, né? Porque Obrigatório, se não tiver necessário. nada, o que você faz com as pessoas? Você vai me dizer que, imagina uma pessoa que depende do fim do SUS, e o fim de Bolsa Família, o fim da educação pública básica, nessa situação de desigualdade e pobreza que o Brasil vive. Aham. Em que sentido essa pessoa poderia dizer, não, eu estou defendendo a liberdade individual? A liberdade individual de quem? Talvez a liberdade individual de quem vai pagar um pouco menos de imposto por causa disso, mas que já tem condições de vida. Agora, a liberdade individual de uma grande parte da população que depende desses serviços e dessa transferência para ter um mínimo, para quem sabe construir em cima disso, a liberdade dessas pessoas estaria sendo arruinada, né? Boa noite, todo mundo. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite dos meus colegas, do Luiz Henrique, do André, do Rafael, por terem me convidado a integrar com eles esse projeto. Estou muito feliz e a gente vai longe daqui em diante. O tema escolhido para essa semana foi liberalismo. A gente vai conversar com o economista, filósofo, colunista do jornal Folha de São Paulo e da revista Exame, Joel Pinheiro da Fonseca. Joel é um comentarista político conhecido e espero que seja muito enriquecedora a nossa conversa. Deixa eu ver aqui, fazer o convite a ele. Oi, Joel, tudo bem? E aí, Pedro, beleza? Tudo bem, e você? Tudo certo? Quanto tempo, hein? Tempos de Muito partido tempo. novo ali. Desde a época do Partido Novo. Para quem não sabe, eu acompanho o trabalho do Joel há muito tempo. Inclusive, acho que nunca tive a oportunidade de te agradecer. Se tem uma pessoa que influenciou no meu pensamento político, foi você. E Pô, que te isso, acompanho, obrigado. te acompanho Ah, já faz uns anos aí. Muito feliz que a gente pode estar tendo essa conversa aqui. não, para mim é um prazer imenso e discutir. É bom discutir também o que foge do noticiário diário, né? Então, É verdade, é importante. é bom dar uma aprofundada às vezes. É importante. Joel, então, a proposta dessa semana, na nossa página, é discutir sobre liberalismo e os limites do Estado. Antes disso, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua acessibilidade. Foi muito fácil contatar você, fiquei muito feliz com o seu retorno. E a gente separou aqui 3 perguntinhas para conduzir a nossa conversa, para você poder falar um pouco para o pessoal sobre liberalismo, sobre esse termo que todo mundo ouve tanto falar e não entende muito bem o que significa. Tá bom? As 3 perguntas que a gente separou foram as seguintes. Qual é o papel do Estado na sociedade? Como ele se legitima? É possível uma sociedade prosperar sem Estado? E a última pergunta é: por que precisamos do Estado quando ele não cumpre adequadamente suas funções? Uhum, certo. É para começar assim, Pode valendo? começar, é com você. Bom, ok. Bom, em primeiro lugar, Pedro, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Joel Pinheiro. Eu sou economista de formação e também filósofo. Fiz graduação e mestrado na filosofia, tá? E hoje em dia eu trabalho basicamente com o comentário econômico, político, social e cultural aí, em diversas publicações. Estou na Folha de São Paulo toda semana, estou na revista Exame também, no aplicativo da revista Exame. Volta e meia escrevo para outras publicações. Estou no My News, um canal digital aí, quem não conhece, vá atrás. Até minha participação ali está suspensa durante a pandemia, mas em breve acredito que volte. E também tenho aí as minhas redes sociais. Quem gostar e quiser ir atrás também, não deixem de ver o meu canal do YouTube. Tá? Sempre falando dessas questões que, de uma forma ou de outra, chegam no tema que a gente está aqui. Né? O que é ser liberal? O que significa liberalismo? Tá? E dentro disso, qual que é o papel do Estado? Né? Uhum. No Brasil, virou quase um senso comum que o liberal é aquele que é contra o Estado, é quase um reflexo da pessoa que é contra a participação do Estado, do governo em alguma área. Tá? E, de fato, o liberalismo, ao longo de muitas gerações e séculos, sempre viu com cautela o papel do Estado, vendo o Estado como uma possível ameaça àquele valor que ele considera um dos mais importantes, que é o da liberdade, né? Por isso o nome. E, portanto, em algum nível, combater as respostas mais automáticas, que são as respostas do Estado. Ah, temos um problema na sociedade. Ah, então o Estado resolve. Isso sempre foi uma tônica dentro do liberalismo. Agora, o que não impede uma postura, às vezes, que olha para o outro lado também.
Às vezes, a ameaça à liberdade não vem do Estado. Ela vem de outros fatores ou outros componentes da sociedade. E em outras vezes também o Estado não é uma ameaça à liberdade. Às vezes a ação do Estado é uma garantia e uma promotora da liberdade. Vamos começar definindo liberalismo. O que é ser liberal? O liberal é aquele que valoriza a liberdade individual. Ele quer ter uma sociedade no qual exista um espaço para os indivíduos viverem suas vidas de acordo com o que eles consideram melhor. Claro que esse espaço não vai ser ilimitado, mas que exista algum espaço para a gente ter diferentes opções de vida, diferentes crenças, diferentes relações, tá? E que isso fique a cargo de cada um, e que exista uma esfera, portanto, da vida privada que não seja violada e invadida o tempo todo por considerações da vida pública. Tá? Isso é um ponto. Segundo ponto, que exista uma sociedade civil autônoma com relação à autoridade política. Então, que a vida da cultura, a vida da religião, a vida das opiniões públicas e dos debates, que são também, digamos, um aspecto, digamos assim, públicos da vida, mas que eles se desenvolvam não a reboque do que a autoridade política faz o tempo inteiro, não a reboque, não orbitando o governante, tá? Seja bajulando ele ou sendo reprimido e coagido por quem está no poder. Tá? Então, que a sociedade civil tenha o espaço para se desenvolver de forma autônoma e vibrante, e que ela possa, portanto, florescer sem ser a todo momento tutelado pela ação estatal. Tá? Diria que, em linhas muito gerais, isso é uma visão que um liberal tem. E veja só, claro, e o terceiro ponto, e que o Estado, que vai ter que existir, existe, que a sociedade, que as pessoas tenham alguma influência sobre os rumos dele. Então, que seja um Estado democrático e não baseado em poder hereditário ou ditadura ou qualquer outra coisa. Que não seja a mera força bruta mandando, mas que essa força esteja sujeita a leis, porque ela tem que ser limitada, e que ela esteja sujeita de maneira periódica e representativa aos desejos e às escolhas da população, né? Que ele seja democrático. Isso, em linhas muito gerais, é uma concepção liberal da sociedade. E veja só, ela é basicamente uma concepção de sociedade que eu, você e provavelmente a maioria das pessoas neste país, e no Ocidente de maneira geral, consideram normal, ou como a coisa deve ser, assim, sabe? A gente toma isso meio como base. Tá? Muito diferente seria se a gente pegasse uma sociedade oriental, talvez trouxesse outros valores, ou o que era a Rússia até não muito tempo atrás, enfim, existem alternativas a isso, existem visões de que não, a vida privada, ela existe apenas como uma concessão passageira e dispensável do que realmente importa, que é a autoridade e a determinação pública dos valores por parte do governante. Tá? Mas a gente não partilha desses valores, nós somos liberais. O Brasil, o brasileiro, de maneira geral, a gente parte de uma premissa, de um ponto de partida basicamente liberal. Tá? E dentro disso cabe muita coisa. Dentro disso cabe um Estado que gasta pouco e que deixa as pessoas mais ou menos aí viverem a sua vida e arcarem com os riscos das suas escolhas, como cabe também um Estado que gaste mais, que cobre impostos e que gaste para garantir, por exemplo, qualidade de vida para a população. Essas duas possibilidades estão dentro de uma concepção liberal de Estado. Sendo assim, qual que é o papel do Estado numa sociedade liberal e qual a grande ameaça que ele traz? Tem um primeiro papel, que é o mais básico. Ele tem que garantir esse espaço da vida privada das pessoas. Ele tem que garantir que ninguém vai poder violá-lo pela sua vontade, por ser mais poderoso, por ser mais rico, por ser seguido por um maior número de pessoas, que nada disso vai permitir que o espaço de liberdade dado a cada um de nós seja violado. Então, que você não vai poder ser, que sua propriedade, ou sua vida, ou sua liberdade de pensamento, de crença, não vai poder ser tirada por outros que queiram tirá-la. Tá? Sejam indivíduos mais poderosos que você, ou sejam instituições. Sejam empresas, sejam igrejas, ou seja a própria instituição do Estado. Certo. Então, ele existe fundamentalmente para garantir que a gente vai ter regras que valham igualmente para todos e que garantam esse espaço. E, claro, ele também
É uma ameaça constante que ele próprio não seja o violador dessas regras. Por isso, o Estado precisa ter divisão de poderes, precisa ter uma série de... precisa ser baseado numa Constituição, ou em regras, pelo menos, ainda que não seja uma Constituição escrita, mas em regras que o próprio Estado esteja sujeito e que ele possa ser contestado caso um agente público viole essas regras. Tá? Então, precisa ter uma série aí de coisas que um Estado, numa concepção liberal, precisa ter. Agora, por que não a ausência de Estado? Por que não viver num mundo em que... E Pedro, você sinta na liberdade aí de intervir também, fazer perguntas enquanto eu falo, tá? Ou objetar, ou falar o que você quiser. Tranquilo, tranquilo. Por que existir o Estado? Por que simplesmente as pessoas não vivem juntas? Porque, veja, as pessoas... Dá para esperar de um ser humano, de um indivíduo, que em certos momentos, ou que um indivíduo muito diferenciado, que ele tente seguir um código e uma ética e certas regras na condução da sua vida. Mas no grosso da humanidade, na maior parte do tempo, isso não vale. As pessoas buscam o poder umas sobre as outras. Isso é legítimo, isso é parte do ser humano, e acho que uma concepção liberal parte de um entendimento de que sim, as pessoas têm ambição, elas querem crescer. Existe alguma relação com aquela ideia do vácuo de poder? Não existe vácuo de poder. Exato. Elas vão dominar, elas vão querer dominar. E se não tiver nada... preencher esse vácuo para ele não ser dominado por outras fontes de poder. Outras formas, exato. Então as pessoas, se você tirasse o Estado, não, vamos deixar as pessoas... Você não teria harmonia dos indivíduos negociando as suas propriedades privadas. Primeiro porque a propriedade privada não existe nessa maneira pura dada por Deus aos homens. Existem 1 milhão de concepções diferentes e de gente que não está nem aí para isso. Então, mesmo isso não existiria. Tá? E segundo ponto, porque as pessoas querem o poder e vão atrás deles. E o poder máximo é justamente a capacidade de decidir sobre a vida e a morte, né? Sobre o uso da violência com relação aos outros membros aí da sociedade, outras pessoas com quem você convive. Isso vai existir, as pessoas irão atrás disso. O poder vai existir. Por isso, mais do que sonhar com um mundo em que o poder não existe, que é uma coisa totalmente utópica, não, isso não vai acontecer. A gente precisa de um mundo no qual o poder esteja regrado, no qual ele responda a regras e no qual ele esteja submetido a uma concepção básica de justiça. Porque se ele estiver sendo isso, e a luta para que ele se submeta a uma concepção de justiça é constante, porque nunca pode ser dado por garantido, mas se ele, na medida do possível, ele mais ou menos se adequa a isso, então esse é o melhor, que é muito imperfeito, mas é o melhor que a gente pode almejar a viver aqui, enquanto seres humanos, que são, lembremos, animais que buscam ter mais poder, conquistar mais, ser admirados e poder fazer com que a sua vontade seja obedecida pelos outros e não que a vontade dos outros seja obedecida por mim. Tá? Os homens querem isso o tempo inteiro. Então, o melhor que a gente pode fazer, vamos tentar regrar isso e vamos fazer, primeiro, que o poder seja incontestável, ao menos dentro de uma mesma sociedade, para evitar o conflito constante. E segundo, que ele esteja regrado e dividido de tal maneira que ele permita criar essa esfera de ordem dentro da sociedade. Se você tirasse o Estado brasileiro, parasse de existir, não, um anarquista fala, não, eu quero que o fim do Estado. O que aconteceria? No dia seguinte, se o Estado brasileiro, a polícia, o exército, tudo sumisse. A gente passaria a viver em harmonia? Não. A gente sabe perfeitamente bem o que aconteceria, porque é o que já acontece nos lugares onde o Estado brasileiro não consegue chegar. Uhum. Você tem milícia, você tem gangue de tráfico, você tem grupos armados. É isso que toma conta. E não vai ser diferente disso. Porque as pessoas que podem ter o poder, elas vão querer ter. E é ingenuidade você acreditar que não. Eles vão se pautar pelas regras da igualdade entre todos, porque não vão. Nem os empresários vão. E se não for uma milícia dessa, é um empresário riquíssimo que já tem o dinheiro na mão e vai fazer do mesmo jeito. E já faz quando pode. Mesmo com o Estado, já faz quando pode. Joel, então, o Estado... Uma coisa que tem me chamado a atenção na sua fala é você aborda a questão do liberalismo focando mais numa perspectiva ética, moral, sociológica, filosófica. Então, e nesse conceito de liberalismo que você tem trabalhado e mostrado aqui ao longo dessa conversa, ele economicamente ele abrange as mais diferentes linhas de pensamento do ponto de vista econômico. E abrange, tem uma grande abertura. Tem uma grande não abertura. É total. Isso não é total. Por exemplo, um modelo como o da União Soviética,
que ele exigia total planejamento da vida econômica, esse modelo é muito difícil, ou talvez impossível de se conciliar com uma concepção liberal da vida humana e da sociedade, né? Porque ao determinar e desenhar toda a produção econômica, ele vai estar necessariamente entrando em todos os aspectos da sua vida. Tá? Onde você vai viver, o que você vai trabalhar. Isso são coisas que você, digamos, é parte importante, digamos assim, de uma legítima esfera privada que as pessoas querem ter. Eu quero poder ter alguma escolha sobre o que eu vou trabalhar. Não quer dizer que essa escolha vai ser total, não quer dizer que a minha vida vai ser livre de qualquer pressão econômica, eu vou poder escolher de forma totalmente livre, mas quer dizer que em alguma escolha eu posso ter. Numa sociedade em que o Estado está dominando tudo e está desenhando e planejando toda a atividade econômica, essa escolha deixa de existir. E mais, você fica refém da autoridade política. Porque se você desagradar, por exemplo, com as suas ideias a autoridade política, ela pode te punir, inclusive na esfera econômica, e você não vai ter nenhum recurso, você não vai ter uma outra alternativa, você vai estar, na prática, limado desse sistema, mesmo pensando um socialismo que não fosse, digamos, ditatorial, matando pessoa, nem nada disso, mas só dominando a esfera econômica realmente. Mesmo aí, você teria uma concentração tal de poder na mão do Estado que seria muito difícil ou quase impossível você manter uma concepção minimamente liberal aí, tá? Mas agora, essa discussão entre uma economia baseada em propriedade privada e liberdade individual de um lado e uma economia totalmente estatizada e planejada do outro, é uma discussão que envelheceu, né? É uma discussão que 40 anos atrás estava totalmente viva, porque existia o mundo da economia planificada, do socialismo. Hoje em dia, ela está meio fora. Ninguém mais está querendo acabar com empresa, não vai mais existir empresa, vai ser só o governo determinado. Ninguém mais planeja isso. A discussão, hoje em dia, mesmo econômica, se dá dentro de uma concepção que lá nos anos 60, 70, até 80, ia ser visto como a concepção liberal. Uhum. Agora a questão é, será que o governo deve entrar mais ou entrar menos em algumas áreas? Tá? Muda apenas o grau, né? Como? Muda apenas o grau de intervenção. O grau de intervenção. E daí eu entro com um outro ponto. Pô, se a gente valoriza a liberdade individual, se a gente quer indivíduos livres, claro, uma pessoa interferindo e violando e dominando a sua vida, isso acaba com a sua liberdade. Agora, outra coisa que acaba com a sua liberdade é você não ter condição nenhuma de existência, enquanto outros têm toda. Se você não tem nada e outros têm quase tudo, bom, você na prática está vivendo numa semi-escravidão ali. Você tem uma liberdade formal ainda de dizer, não, não quero, posso sair daqui andando, você não vai me apontar uma arma na minha cabeça, mas na prática você está com uma dependência e uma vulnerabilidade tal para sustentar a sua vida e a vida da sua família, que também é uma liberdade muito precária e muito pouca. Né? Então eu digo, para que o Estado possa garantir mais liberdade para as pessoas, ainda mais num país tão desigual e com tanta pobreza como o Brasil, é necessário que ele também participe de uma forma mais ativa, tirando um pouco de quem tem mais e, de preferência, dando e fornecendo as condições básicas de vida para quem tem menos ou não tem quase nada. Né? A gente sabe que o governo brasileiro ele falha muito em fazer isso, mas supostamente ele existe, entre outras coisas, para garantir isso, garantir esse mínimo social, garantir que as pessoas, por piores as condições na qual ela tenha nascido, que ela vai ter alguma capacidade de melhorar as suas condições de vida, ter as condições para crescer e ter as condições para escolher minimamente os caminhos que ela quer tomar nessa vida. Porque a escolha dela não vai ser ou eu trabalho para esse cara aqui, ou eu estou literalmente morrendo de fome, porque eu não tenho nada. E eu nem aprendi a ler e escrever, e, portanto, e não tenho acesso à saúde, e não tenho nada, e, portanto, que liberdade é essa? Né? Então, para garantir essa liberdade, essa presença do Estado aí é importante também. Uhum. Então, é possível conciliar a concepção de um Estado liberal com um certo grau limitado de intervenção do Estado na economia. Não só é possível, como eu diria, é quase obrigatório, né? Porque se não tiver nada, o que você faz com as pessoas? Você vai me dizer que, imagina uma pessoa que depende do fim do SUS, o fim de Bolsa Família, o fim da educação pública básica, nessa situação de desigualdade e pobreza que o Brasil vive. Uhum. Em que sentido essa pessoa poderia dizer, não, eu estou defendendo a liberdade individual? A liberdade individual de quem? Talvez a liberdade individual de quem vai pagar um pouco menos de imposto por causa disso, mas que já tem condições de vida. Agora, a liberdade individual de uma grande parte da população que depende desses serviços e dessa transferência para ter um mínimo, para quem sabe construir em cima disso, a liberdade dessas pessoas estaria sendo arruinada, né? Uhum. Você não precisaria nem declarar a escravidão de volta, mas a população mais carente, mais vulnerável,
já estaria totalmente na dependência do arbítrio dos mais poderosos. Exato. E, ó, Joel, o André ele mandou uma pergunta aqui falando sobre a parte da pergunta da legitimação do Estado. O que legitima a existência do Estado? Ok, então. O que legitima assim? Vamos lembrar que o Estado, aquele primeiro ponto de vista, bem realista sobre a natureza humana, ele é inevitável. O Estado vai existir alguém com poder. O que torna esse poder legítimo, na minha visão? E numa visão liberal, de maneira geral, digamos assim. Uhum. É ele estar promovendo e garantindo essa esfera de liberdade individual e vida social, sociedade civil autônoma. Então, se o Estado está garantindo direitos humanos, se o Estado está garantindo condições para a pessoa escolher acerca do próprio destino, se o Estado está garantindo que liberdade de expressão, liberdade de imprensa, essas coisas, bom, então ele está se prestando, ele está fazendo aquilo que ele deveria fazer. É isso que o legitima. Se ele está violando direitos humanos, se ele está perseguindo pessoas, se ele acabou com a liberdade, então ele vai progredir. Claro que não é preto ou branco, é sempre um pouco imperfeito, mas na medida em que ele faz isso, ele perde a sua legitimidade. Isso em termos abstratos, né? Em termos práticos, tem mais uma consideração histórica. A própria pré-existência ou existência de uma instituição ao longo de um certo período de tempo já garante a ela uma prerrogativa da legitimidade. Então, o fato, olha, o Estado brasileiro agora, alguém poderia dizer, tá, mas ele já não está conseguindo fazer nada disso direito, ele é super ruim, ele viola direitos humanos de várias maneiras, ok. Mas ele é o que está na prática em existência. Você tirar isso, você dizer que ele é ilegítimo e tirar isso, você vai criar uma desordem tal, e a gente não tem a menor ideia se o que vai vir no lugar depois, a gente vai ser capaz de criar algo melhor do que isso ou não. Então, a realidade que é dada neste momento, ela tem que ter alguma prerrogativa de que ela tem uma legitimidade. Senão a gente cai na revolução permanente, daí é o caos, e daí também não existe liberdade nenhuma, existe apenas, em última análise, a guerra civil ininterrupta o tempo inteiro. Tá? Então, o que legitima o Estado em termos abstratos é quão bem ele está cumprindo, é o que... Eu vou pegar a filosofia. Santo Agostinho fazia essa provocação, né? Traziam para ele uma passagem lá do Cícero, dizia, olha, o que diferencia um governo de um bando de assaltantes? Sabe? Por que Alexandre o Grande a gente chamava de um grande imperador, um grande líder de governo, e um pirata no mar a gente chama de um pirata? Né? É só o tamanho da frota? Não. Tem uma diferença a mais. É a capacidade dessa instituição de manter e garantir a justiça, uma ordem justa. A partir do momento em que ele abandonou a justiça, ele se torna, de fato, igual a qualquer grupo criminoso que esteja aí usurpando, roubando e matando. Então é isso. Mas, na prática, poder, não diferencia nada. O que não diferencia nada. É justamente a ordem, a ordem legal, o cumprimento da ordem legal. É o cumprimento da ordem legal. Agora, essa própria ordem legal pode se tornar ilegítima, no limite, se ela violar esses valores que a gente tem como fundantes, de justiça básica, de direitos humanos, de igualdade. Uma ordem legal nazista que venha assim, a gente considera, não, essa ordem perdeu a sua legitimidade e a gente estaria potencialmente disposto a derrubá-la na marra, se preciso fosse, para fazer algo diferente. Tá? Lembrando sempre que a realidade que existe tem prioridade sobre os sonhos e os projetos que você gostaria de botar no lugar dela. Então tem que ter um motivo muito sério para você negar aquela legitimidade ali, porque guerra civil e revolução não costumam ser bons jeitos de você garantir mais liberdade individual, mais justiça social, mais direitos humanos. O caos é um prato cheio para autocratas, né? Com certeza, é um prato cheio para todos os ambiciosos e gananciosos que não reconhecem freio e limite nenhum ao desejo de poder deles. Legal. Joel, eu queria te agradecer muito por você ter dado essa aula aqui para a gente. Como eu disse, você é um cara que me inspira há muito tempo. Você e mais um grupo, Carlos Andreasa, um grupo de comentaristas políticos que eu admiro há muitos anos, acompanho, me moldou muito politicamente. Quero agradecer a sua acessibilidade, agradecer essa aula que você deu. Você é muito claro na forma que você expõe. Falar para todo mundo que está nos assistindo, sigam o Joel, sigam o canal dele no YouTube. Todo domingo ele está lá no canal dele. Muito bom. Um dos maiores comentaristas políticos do país, e espero que vocês tenham gostado. Joel, brigadão, e espero que você continue nos acompanhando e ver a gente crescer com a nossa página daqui para frente, viu? Cara, Pedro, ó, valeu pelo convite, uma honra para mim essa conversa, também o seu depoimento aí, fico muito lisonjeado, muito honrado. Parabéns aí pelo projeto, que cresça, né? Vamos trabalhando junto aí.
E quem gostou também, me siga aí, como o Pedro falou, tem um canal de YouTube, é Joel Pinheiro. Agora, vocês vão digitar lá, vai aparecer primeiro um pecuarista ali, tá? Eu não sou um pecuarista, você desce uns 3 ou 4 resultados, aí vocês me encontram ali no YouTube, Joel Pinheiro. E aqui, e aqui no Instagram, Joel Pinheiro 85, no Twitter também, Joel Pinheiro 85. É isso aí, valeu. Joel, antes você não topa, tem 2 perguntas aqui que mandaram. Vamos, manda. Topa responder? A Coelho Chan mandou: a social-democracia escandinava cairia bem na nossa realidade brasileira? Imagino que ele tenha dito isso. Em parte, sim. A gente pega um modelo como a Suécia, por exemplo. A Suécia é um modelo de... Agora tem limites, tá? Vamos tratar por partes. A Suécia tem um modelo que é em larga medida assim, ó. Ele tem um Estado que cobra bastante imposto, um Estado que fornece bastante serviços à população, serviços gratuitos de qualidade, se espera a população, tá? E, ao mesmo tempo, é um Estado que garante bastante liberdade econômica lá dentro. Então, para você fazer negócio, ele é pouco burocratizado, até as leis trabalhistas, pouca gente sabe disso, mas são leis trabalhistas menos pesadas do que as nossas, menos engessadas do que as nossas. Tá? Eu acho que é um modelo que o Brasil poderia se inspirar em parte, porque o Brasil ele tem essa tentação de resolver. Ô, Tomás. É que meu filho está aqui atrás. Né? Tranquilo. No Brasil, o Estado tem muito essa tentação de tentar microgerenciar as relações econômicas entre as pessoas, para impedir injustiças. Só que ao fazer isso, ele meio que mata também muitas possibilidades e dificulta muito a iniciativa de quem quer gerar valor nesse país, de quem quer empreender, de quem quer contratar pessoas. Então, se você torna a contratação de pessoas um fardo, bom, então eu vou querer contratar menos pessoas. Isso acontece, o Brasil sofre com isso, muita burocracia também, tudo é complexo, tudo é burocrático, então isso acaba atrasando o Brasil. Seria positivo para nós fazermos um pouco essa transição. Vamos deixar o Estado microgerenciar menos as relações individuais, as relações econômicas, vamos dar mais espaço à esfera privada aí, mas, em contrapartida, o Estado entra com mais qualidade na provisão, na oferta de serviços e garantias à população. Tá? Então, vamos ter uma lei trabalhista um pouco mais enxuta, mas vamos ter também um Estado que garanta a qualidade da educação, da saúde, transferência de renda para quem precisa de uma forma mais consistente. Seria uma troca que eu acho que seria muito positiva e que tem tudo a ver com o que é, digamos assim, o modelo da Suécia. Tá? Escandinávia tem outras realidades. A Noruega, por exemplo, seria uma realidade bem diferente, mas também é um país que vive grande parte graças ao petróleo. Isso muda um pouco, embora mesmo aí ela tenha lições a dar à nossa Petrobras, sem dúvida. A Noruega é um país que tem uma estatal do petróleo, né? Mas é uma estatal que se comporta como uma empresa de mercado, que não fica dando, como a gente fez tanto tempo, subsídio para o combustível internamente. Isso jamais, é uma empresa de mercado. Só que o que ela faz com o lucro dela? Ela lucra, ela quer lucrar, é uma empresa, ela quer lucrar, ela é estatal, mas ela quer lucrar. Agora, o lucro, uma parte ela reinveste, outra parte vai para um fundo soberano do Estado norueguês que ele investe por aí, né, e gera dividendos com isso, e pode, com isso, garantir aí uma renda e uma fonte de renda para o Estado. Então, não é que nem o Brasil, ou pior ainda, que nem a Venezuela fizeram. Países que têm petróleo, mas que politizaram a sua empresa. Não. A empresa é estatal, mas ela se comporta como uma empresa de mercado. Né? E a gente não fica fazendo política social com dinheiro do petróleo diretamente, porque isso, imagina, a sua política social depender dos altos e baixos do preço do petróleo, é um suicídio, que é o que a Venezuela fez. Então, não. A gente pega esses lucros, a gente vai, peraí, vai ter que ter um autocontrole. Não vamos gastar isso. A gente vai fazer um fundo que vai investir e os dividendos desses investimentos variados, um monte de coisa, com bastante segurança, esse sim a gente utiliza. Então aí seria um exemplo para o Brasil. Uma ressalva que eu faço antes de terminar a pergunta. O Brasil é um país que está com uma carga tributária de cerca de 34% da sua renda, tá? Do PIB. É menos do que uma nação escandinava, mas já é muito mais do que praticamente qualquer outro país de renda média, que é o que o Brasil é. Países escandinavos são ricos. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país de renda média. Para país de renda média, a nossa carga tributária já é alta. Então, eu não acredito que, neste momento, seja viável para o Brasil aumentar muito a carga tributária. Pelo contrário, a gente deveria tentar
cortar um pouco de gastos aí desnecessários, sem sacrificar o social, mas mantendo no máximo do possível. A carga tributária não pode mudar muito disso, porque ela passa a ser um peso ao crescimento também. Depois de enriquecer, talvez seja o momento de aumentar até, se a gente quiser, mas para crescer não seja o ideal você, certamente não será o ideal você aumentar muito para 40%, 50% do PIB a carga tributária, que é o que faz uma nação de bem-estar social do norte da Europa, mas que a gente ainda não chegou lá, tá? O pessoal acha que o problema do Brasil é só desigualdade. Veja, se a gente dividisse igualitariamente a nossa renda por todos os cidadãos, agora todo mundo vai ganhar igual, vamos ignorar que isso iria destruir a nossa economia, tá? Que a gente ia ter um problemaço econômico. Vamos ignorar isso, vamos fingir que dava para distribuir tudo e manter a renda igual. A nossa renda por habitante seria metade da renda de Portugal, que já é um país dos mais pobres lá da Europa. Ou seja, a gente ainda precisa enriquecer, precisa crescer. Não é só uma questão de distribuição, não. Então, não existe aquela ideia de que o Brasil é um país rico, só basta dividir. Que é uma ideia muito comum, um senso comum muito... Não somos um país rico ainda, não somos. Metade de Portugal, estamos longe ainda de ser o que a gente gostaria de poder ser. Eu também não acho que o crescimento é um fim em si mesmo, hein? Uma hora não precisa mais querer crescer, mas o Brasil ainda precisa crescer. Sim. E para finalizar, o Claudinho Alice quer te colocar em maus lençóis e te mandou a seguinte pergunta: Freixo ou Bolsonaro? Cara, veja o Freixo. Ele, tudo bem, ele na campanha para prefeito em 2016 tinha umas coisas muito esdrúxulas ali. Um BNDES municipal, umas maluquices ali. Seria o péssimo, assim, não tenho a menor dúvida de dizer que seriam más ideias. Mas é um cara que respeita a democracia e é um cara que agora, está amadurecendo. Quem diria que o Freixo, em nome do PSOL, estaria sentando junto de deputados da bancada da bala para discutir a segurança pública. E está sendo respeitado e respeitando eles também. E juntos estão tentando construir algo. Olha, isso aqui não dá, isso aqui eu vou lutar ao máximo para impedir. Agora, isso aqui dá para conversar. E aí, isso aqui é uma coisa que eu quero e que vocês não queriam. Então, vamos sentar, vamos negociar e vamos conversar. Ele está fazendo o que um político deveria fazer. Então, para mim, essa pergunta nem sequer é um dilema. Tá? A gente está falando político, eu posso ter discordâncias, mas que está se posicionando dentro, tem discordâncias profundas na economia, mas está se posicionando dentro de uma democracia liberal e fazendo política, que é o que eu acho que falta hoje em dia, e outro que até agora acha que vai governar com base no grito ou na arminha com a mão, fazendo ameaça, está metendo os pés pelas mãos, está sendo um desastre e ataca sem parar as nossas instituições. Lembra, são as instituições que garantem essa liberdade que eu falei antes. Tá? O poder concentrado nas mãos do executivo é justamente o que destrói a liberdade individual e a liberdade da sociedade civil. Então é isso que o governo até agora dá indícios que quer apenas isso. Então, para mim, nem é dilema, é óbvio. Não me vejo votando no Freixo nas próximas eleições, mas se eu tivesse que escolher entre esses dois, para mim não existe grande dilema neste momento. Legal, João. Prazerzão falar com você. Muito sucesso. E com essa pergunta a gente encerra. Beleza? Abração. É isso aí, Pedro. Valeu aí, valeu pela conversa e valeu a todos que ouviram aí e mandaram as perguntas também. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.